Olá, meu nome é Daiana Machado e eu sou candidata ao cargo de pedagogo pelo Núcleo Regional de Toledo. A minha proposta de plano de ação é uma proposta para o ano de 2025 e o tema que eu escolhi são etapas da observação de sala de aula. Além disso, a minha situação problema tem como foco atender a aprendizagem dos estudantes. Bem, inicialmente, quero começar destacando a função do pedagogo dentro da escola. O pedagogo, ele é um articulador do processo pedagógico no interior da escola. Ele deve ter como princípio do seu trabalho a gestão democrática, o trabalho coletivo, a ética profissional e o comprometimento político-pedagógico. Também é importante dizer que há muitas funções que o pedagogo realiza dentro da escola e que de fato são suas atribuições. Mas aqui eu dou destaque à organização da hora-atividade do professor para estudo, planejamento e aperfeiçoamento do seu processo de ensino-aprendizagem, o acompanhamento desse trabalho pedagógico desenvolvido pelo docente e também o assessoramento ao professor no seu planejamento, na construção dos seus conteúdos, transposição. Então, isso também são atribuições do pedagogo. Bem, como o nosso tema é etapas da observação de sala de aula e a minha situação problema, ela está focada em desenvolver e também em melhorar a aprendizagem dos estudantes, eu escolhi falar aqui sobre a observação em sala de aula. A etapa de ensino seria os anos ensino fundamental, anos finais, do sexto ao nono, ensino médio ou ensino médio integrado à educação profissional, formação docente, entre outros. É importante destacar que a observação de sala de aula, ela desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem, constituindo uma fonte de inspiração e motivação e um forte catalisador de mudança na escola. E que a mesma constitui um ótimo processo para que os pedagogos reconheçam evidências que lhes permitam tirar dali conclusões e proporcionar feedbacks efetivos aos docentes, assim como estabelecer com esses últimos metas de desenvolvimento. Para o ano de 2025, eu me proponho como pedagoga a desenvolver uma formação em serviço para os docentes dessa etapa de ensino que eu destaquei, com o foco na observação de sala de aula. O objetivo é que esses professores compreendam quais são as finalidades da observação em sala de aula, compreendam que isso não se trata de um processo de punição ou de um processo de vigilância e compreendam de maneira efetiva como isso pode nos auxiliar a melhorar o desempenho da escola, o desempenho da sua turma, do seu trabalho. E isso é um processo que ele vai tomando uma proporção e muitas pessoas são beneficiadas com essa ação da observação em sala de aula. Para o ano de 2025, nós temos algumas finalidades, né? Algumas ações a serem desenvolvidas. Bem, no primeiro momento, esse pedagogo vai apresentar o que é a observação em sala de aula, as finalidades, quais são os tipos, como pretendemos fazer, como que se diferencia essas propostas. Durante o primeiro trimestre, definição de planos de trabalho e observação juntamente com os docentes durante um momento da hora-atividade. Após, a partir do primeiro trimestre, iniciaremos as observações, conforme o cronograma previamente construído com esses docentes. E, por fim, a apresentação dos feedbacks e definição de metas. É importante destacar que há algumas finalidades da observação de sala de aula. Segundo Pedro Reis, 2011, algumas das finalidades estão em adequar esse processo entre as características específicas de cada componente, professor, diagnosticar aspectos que podem ser melhorados, avaliar a adequação de decisões curriculares do professor no seu processo de ensino-aprendizagem, proporcionar um contato e uma reflexão sobre essas potencialidades ou até mesmo as limitações,
desenvolver diferentes dimensões do conhecimento profissional desses professores. Além disso, há tipos de observação de sala de aula. Aqui na nossa escola, pretendemos utilizar, a partir desse mesmo autor, o plano de ação de observação de sala de aula, com o foco em observações formais. Existem observações informais e observações formais. Por que nós vamos utilizar a observação formal? Porque ela tem um tempo um pouquinho maior, ela tem objetivos também que são um pouco mais amplos, e é importante que o pedagogo ele consiga, de fato, perceber qual é a dinâmica dentro da sala de aula. As observações formais, elas tendem a ter entre 15, 20, 30 minutos ou até mesmo o tempo de uma aula. O papel do pedagogo aqui é ter a capacidade de ouvir, de questionar e também de propor propor ações que sejam efetivas para auxiliar esse docente. A observação de sala de aula, ela é um processo colaborativo, então o pedagogo ele tem um papel fundamental, tão quanto crucial quanto o professor. Então é importante que esse pedagogo esteja preparado para fazer isso e tenha em mente a sua função e o seu papel ali dentro desse processo. Na observação de sala de aula, primeiro, entender a importância da observação de sala de aula como uma metodologia de formação continuada em serviço. Estratégia formativa, reflexão sobre as práticas, estratégias de desenvolvimento profissional. Segundo, conhecer as etapas necessárias para essa realização. Vamos ver mais à frente sobre o antes, o durante e o depois. Aqui, planejamento, acompanhamento, feedback. E aplicar a observação de sala de aula visando o desenvolvimento profissional. Seleção de conteúdos, recursos, estratégias, utilização de uma comunicação que seja efetiva, gestão do tempo, entre outros. Promover a autoavaliação sobre essas etapas e a aplicação da observação de sala de aula. Aqui, vamos optar pelo feedback formativo e, se possível, pelo feedback no modelo sanduíche, que é uma característica de um feedback que eu entendo ser efetivo, ser justo e muito produtivo quando a gente trabalha na coletividade. Princípios do feedback que devem ser considerados pelo pedagogo: empatia, escuta, respeito, alteridade e sinceridade. Bem, existem 3 momentos cruciais para a observação de sala de aula e é importante que o pedagogo deixe claro para a sua equipe de professores. Primeiro, o antes. Preparação para a realização da observação de sala de aula. Os professores serão comunicados em cada um no seu momento, de hora atividade, dentro daquilo que o pedagogo se propor a realizar com eles, desse acolhimento, definição de objetivos claros, delimitação de instrumentos, trabalho construído em parceria, superação de crenças de que isso não é uma punição ou algo do tipo como vigilância, e estabelecer combinados e agendar a observação. Depois, durante a observação, o pedagogo também tem objetivos claros, como efetivação dos instrumentos e critérios previamente estabelecidos, escolha de um local estratégico na sala, uso de instrumentos e critérios combinados, evitar interferir na dinâmica do professor, entre outros. E depois da observação, o pedagogo vai se incumbir de proporcionar ao observado o feedback formativo da observação realizada, planejar a devolutiva, agendar o momento com o professor observado, registrar o feedback, apresentar critérios e instrumentos que foram utilizados e apresentar sugestões de ações para melhorar o seu trabalho. Muito bem, existem alguns critérios que podem ser avaliados durante a observação de sala de aula, como discurso de professor, de aluno, interação em sala de aula, organização da aula, relação entre professor e aluno, clima de sala de aula, atividades educativas, entre outros. Mas aqui nós vamos observar inicialmente gestão de sala de aula, para que todos os docentes também tenham a oportunidade de ser avaliado pelos mesmos critérios, né? Além disso, é importante dizer que esse professor será avaliado a partir de um quadro, a partir de um descritor previamente
já realizado também pelo autor Pedro Reis, 2011, que é a grelha de observação focada ambiente de sala de aula, onde existem itens, esse professor ele vai ter conhecimento na sua hora atividade desses itens e ele vai saber claramente o que ele está sendo avaliado, para que isso também não venha a gerar um tipo de desconforto a esse professor, tendo insegurança ou não sabendo o que está sendo avaliado. Bem, durante a observação da aula, o professor pedagogo, ele vai ter o seu posicionamento apenas de observação e tomar notas. A análise, a discussão e a reflexão sobre os acontecimentos observados serão feitos posteriormente. Depois, com relação com o professor, será desenvolvido essas análises, será questionado, perguntado, o professor também vai ter oportunidade de se colocar e vai ser apresentado a esse docente esse feedback formativo, esse feedback que é um feedback para que o docente compreenda que ele tem elementos importantes ali que foram analisados e que vão ser debatidos. Após esse feedback, serão definidos as metas, serão definidos planos de trabalho para que esse professor possa retomar as suas atividades, redefinindo rotas, se assim for necessário, e replanejando aquilo que for necessário ajustar. Para finalizar, vai ser realizado durante todo o trimestre o acompanhamento das ações e durante todo o ano também, não só o trimestre. Durante todo o ano o acompanhamento das ações, refletindo a cada momento sobre essas etapas. Eu quero agradecer desde já e desejo a todos um ótimo ano letivo de 2025. Obrigada!